pessoal, aqui é a pastora Maíra Faria, da IBM, Igreja Brasileira de Manhattan. Assista o programa Brasil Gospel TV. Esperamos você neste domingo, às 6 horas da noite. Deus te abençoe. Olá pessoal, aqui é o Reverendo Faria, pastor da Igreja Brasileira de Manhattan, a IBM. Sabe, estamos começando o ano de 2016. Eu desejo que esse ano seja repleto de bênção na sua vida e sua família. Sabe, Deus tem muito para nós neste ano de 2016. Dependa de Deus na sua vida, em tudo que você for fazer. Sabe, aqui nesse programa Brasil Gospel TV, nós continuamos, pela misericórdia de Deus, contamos com as suas orações, com a sua divulgação do programa, para que muitas pessoas possam ser atingidas com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe, nós temos aqui uma palavra que vamos ministrar, está em 1 Crônicas, capítulo 13 e versículo 12, que diz na parte B, diz assim: como trarei a mim a arca de Deus? Aqui Davi, o rei, ele estava preocupado em trazer a presença de Deus de volta à vida dele, à vida do palácio, à vida do povo de Deus. Sabe, talvez a presença de Deus está longe da sua vida. E eu quero que você também, neste ano novo de 2016, busque a presença de Deus de volta para a sua vida. E se ela continua aí, eu quero que você aumente a presença de Deus na sua vida. Porque, na verdade, eu preciso tremendamente da presença de Deus neste novo ano que começa. Sabe, a presença de Deus traz salvação, libertação, cura, transformação. A presença de Deus abre portas. A presença de Deus não faz milagres. A presença de Deus transforma. A presença de Deus regenera. A presença de Deus traz alegria. E a presença de Deus traz felicidade. Amém. Sabe, a presença de Deus é tremenda, maravilhosa. Você concorda com isso, pastora Maíra? Concordo, definitivamente, porque Deus é tudo em nossas vidas. Deus é maravilhoso. Então nós precisamos tremendamente da presença de Deus, não? Claro, da paz, alegria, soluções. E Deus sempre, Ele está sempre nos olhando, nos direcionando, nos dirigindo em tudo e nos dando felicidade. Aleluia. Aleluia. Sabe, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E é por isso que existe aqui o programa Brasil Gospel TV, para que você não seja condenado, mas Amém. para que você seja salvo, para que você seja transformado, para que você tenha uma vida melhor aqui na terra e um dia na eternidade, lá na presença do Senhor Jesus. É verdade. Sabe, desejamos que você continue assistindo esse programa, tanto pelo canal Time Warner Cable, Fios ou Orcian na cidade de Nova York. Agora, se você vive fora da cidade de Nova York, veja no YouTube, faça a sua inscrição no programa, porque ele vai automático para você. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 12, parte B. Como trarei a mim a arca de Deus? Oremos, Pai, queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra lida mais uma vez nesta hora. Queremos te agradecer pela tua presença. Queremos te louvar, ó Deus, porque tu és um Deus tão maravilhoso e poderoso, que cuida do seu povo, que vela pela tua palavra para cumprir. Aleluia! Obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos em, aleluia, cultuando o teu nome, Senhor. Tu és um Deus bem presente, maravilhoso e poderoso. Obrigado, Senhor. Receba a nossa gratidão. Oh Deus, que o Espírito Santo possa falar de uma maneira poderosa ao coração daqueles que estão nos escutando nessa hora. Deus venha abençoar, venha transformar, venha regenerar. Oh Deus, e venha ajudar a cada um a andar na tua presença. Te pedir, inspira-nos, Espírito Santo, para ministrar essa palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queremos ministrar a palavra de Deus nessa hora sobre o tema: você quer a presença de Deus na sua vida?
pessoas querem a presença de Deus. Tem gente que não quer a presença de Deus. É um direito que cada um tem. Deus criou um Estado democrático. Deus criou o homem com livre-arbítrio, que se chama Estado democrático. Tem liberdade de escolher o que quer. E Deus criou o homem para escolher o que quer. Até os anjos têm livre-arbítrio. Já imaginou o ser humano? Mas nós podemos ver aqui, há pessoas que não querem a presença de Deus. Existem pessoas que não querem a presença de Deus. Eu não posso ignorar essa pessoa e dizer nada para ele. É uma escolha pessoal, gente. Cada ser humano tem direito de escolher o que quer. Você que está aqui na casa de Deus escolheu servir a Deus. Você entregou a sua vida a Jesus. Você arrependeu dos seus pecados. E você tem desejo de estar na casa de Deus. Você tem prazer em estar na casa de Deus. Aleluia. Parabéns a vocês que fizeram a escolha boa, certo? Amém. Mas se alguém escolheu não querer Deus, é problema seu, meu amigo. Nós temos o livre-arbítrio. Mas essa pergunta fica: você quer a presença de Deus em sua vida? Se você ainda não escolheu a presença de Deus, você pode mudar de ideia nessa hora. E aqui havia uma preocupação, porque a arca do Senhor não estava com o povo de Deus. A arca do Senhor tinha sido tirada do meio do povo de Deus. A arca do Senhor significa presença de Deus. Então a presença de Deus tinha saído do meio do povo de Deus. E agora Davi queria outra vez que a arca fosse trazida de volta para o meio do povo de Deus. Glória! Aleluia! Nessa hora nós queremos que a presença de Deus continue em nossas vidas. Aleluia! Nós queremos que a presença de Deus seja cada dia mais real em nossas vidas. Praise God! Aleluia! Oh, a arca era a representação viva de Deus no meio do povo de Israel. O que nós temos que fazer para trazer então a presença de Deus para a nossa vida? Na nossa casa, no nosso trabalho, na escola onde estudamos, por onde quer que andamos, nós temos que ter a presença de Deus. Nós temos que trazer a presença de Deus, nós temos que levar a presença de Deus onde nós chegarmos. Aleluia! As pessoas que nos receberem em qualquer lugar deste mundo precisam de sentir o impacto da presença de Deus quando nós chegamos. Aleluia! Praise God! Porque a Bíblia diz que quando nós servimos a Deus, nós somos cheios do Espírito Santo. Amém. E se nós somos cheios do Espírito Santo, a presença de Deus será na nossa vida. E quando nós chegamos em algum lugar, a presença de Deus chega através da sua vida, através da nossa vida. Glória a Jesus, aleluia. Glória a God. Para trazermos a presença de Deus, é preciso, em primeiro lugar, preparar lugar para receber a presença de Deus. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Estamos explicando que o nosso coração, às vezes, é ocupado demais. Às vezes, o nosso coração é muito ocupado. Nós estamos preocupados com tanta coisa nessa vida. Porque, na verdade, tem tanta coisa para se preocupar nessa vida, não? Quando você fica adulto, quando é criança, só pensa em comer, tomar água, tomar sorvete, comer doce, brincar, visitar o avô, a avó, o tio, a tia. É assim. Querendo ser grande, querendo crescer, veste sapato quando é homem, veste sapato do pai, quando é menina, veste sapato da mãe, veste roupa do pai, veste roupa da mãe, todo mundo quer crescer. Está preocupado com nada. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando nós crescemos, gente, é tanta preocupação que vem na mente, não?
Muita preocupação. Cada idade é uma preocupação diferente. Cada idade é uma situação diferente. E às vezes, o nosso coração está muito ocupado. Nós não temos tempo para buscar a presença de Deus. Também não tem espaço para Deus. O coração está ocupado e às vezes não tem espaço para Deus, ficar cheio de outras coisas. Cheio de tanta coisa que não agrada a Deus. Às vezes o coração das pessoas estão cheio de coisas que não agradam a Deus. A vida da pessoa está cheia de coisas que não agradam a Deus, que não tem espaço para Deus. Deus é a coisa que está longe, às vezes, na vida do cristão, quanto mais dos que não são cristãos. Não tem espaço. Olha, eu tenho observado muito. Não que seja errado, não que seja ruim a pessoa navegar no Facebook, em outros websites, ver programas cristãos, ver curiosidade, aprender, estudar na internet. Tem muita coisa boa. Mas eu estive notando que se a gente não tiver cuidado, a gente gasta 2, 3 horas só no Facebook. E quando vai orar, é 2 minutinhos só, porque não tem mais tempo. Todo o tempo que tinha foi gasto ali. Nós não temos mais tempo. Estamos vivendo uma época, se a gente não tiver cuidado, nós não temos mais tempo para Deus. Não temos tempo de ler a palavra, não temos tempo de orar, porque nós estamos muito ocupados com tantas coisas que nos distraem. E que às vezes nos separa de Deus. E aí, se nós não temos tempo, nós vamos encher o nosso coração com outras coisas que... E sabe, Deus vai ficando tão longe, tão longe, tão longe, que se a gente não tiver cuidado, vai chegar um momento que a gente olha e não vê mais Deus na vida da gente. Porque Ele está longe. Em terceiro lugar, nós temos que arrumar espaço para o Senhor em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Praise God! Nós temos que ter espaço para Deus no nosso coração. Se o espaço já foi tomado por muitas coisas dessa vida, eu te recomendo nessa hora a expulsar aquilo que está tomando espaço. Se for coisa boa, você pode administrar o tempo, mas ter tempo para Deus, prioridade para Deus e o maior tempo para Deus na sua vida. Glory God! Hallelujah! Praise Jesus! Mas se nós não tivermos cuidado, só um tempo para Deus. Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. Glory God! Hallelujah! Sabe, é um privilégio muito grande que nós temos de ter sido constituídos reis e sacerdotes para Deus, para podermos carregar a arca de Jesus. A arca também simboliza Jesus. Então, para nós carregarmos a arca, para nós termos que carregar Jesus em nós, sem que fôssemos atingidos por pragas ou morte. Porque, gente, naquela época só podia encostar na arca os sacerdotes, os ministros. E se alguém que não fosse sacerdote encostasse na arca, morria, vinha praga, vinha morte, vinha muita coisa estranha na vida deles, na família deles. Nós fomos constituídos sacerdotes de Deus para carregar Jesus na nossa vida, para carregar o Espírito Santo na nossa vida, para que nós, como sacerdotes de Deus constituídos, pudéssemos carregar Jesus na nossa vida e andar com a presença de Deus. Jesus é a presença de Deus na nossa vida. Aleluia! Jesus é a presença de Deus. Nós somos a geração eleita, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, pureza e poder. Amém. A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Louvado seja o nome do Senhor. Para trazer a presença de Deus. A arca é preciso alguns passos
que nós precisamos de tomar, que nós precisamos de viver, para que a presença de Deus permaneça na nossa vida. Glória, God, aleluia, praise God. E então o segundo passo é santificação. Nós precisamos de santificar a nossa vida. Nós precisamos de ter cuidado com a nossa vida espiritual, para que a nossa vida com Deus não deixe de ser santificada dia a dia, dia após dia. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 12, diz: vós sois os chefes das casas paternas entre os levitas, santificai-vos vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Louvado seja o nome do Senhor. Então o povo, para ter a presença de Deus, precisava de santificar, para que a presença de Deus pudesse chegar até eles. Gente, nós não somos diferentes. Nós precisamos de ter uma vida santificada na presença de Deus, para que Deus possa ter como habitar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não creio que o Espírito Santo habita na vida de pessoas que se dizem cristãos, mas não estão com as suas vidas santificadas, vivendo o cristianismo meio a meio. É cristão no dia que vai para a igreja, mas nos outros dias não são mais cristãos. Fala como o mundo fala, procede como o mundo procede, se veste como o mundo se veste, caminha como o mundo, faz todas as coisas que o mundo faz, e ninguém mais nem sabe que essa pessoa é cristã. Agora, no domingo, que é o dia do Senhor, as pessoas vão para a casa de Deus diferente. Gente, assim faz também os judeus atualmente. Eu conheço alguns judeus que o dia do Senhor para os judeus é o sábado, para nós, os cristãos, é o domingo. Que no dia do Senhor para eles não bebem, eles não fumam, eles não dizem palavrão, eles não adulteram, eles não fazem nada errado. Mas passou dali, fica uma vida comum com as demais pessoas. Assim somos nós também cristãos. No dia do Senhor, a gente não faz nada errado, a gente jejua. Cara, todo cristão jejua no domingo, isso é normal. A vida de todo cristão jejuar no mínimo no domingo. Jejua, vem para a casa de Deus, canta, ora, aprova o Senhor, se alegra na presença de Deus. Mas nos demais dias, às vezes, nós relaxamos. Oxalá que nós possamos continuar no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, e aleluia, outra vez no domingo, na presença de Deus, aleluia, porque andar na presença de Deus traz alegria, andar na presença de Deus traz bênção da parte de Deus, andar na presença de Deus traz o transbordar do Espírito Santo. Glória, aleluia. Quanta gente é batizada do Espírito Santo, mas não fala mais em língua. Oh, nós precisamos de edificar, aleluia, a nossa vida. Quando nós estamos transbordando em língua, o nosso Espírito fala com Deus de coisas que às vezes nós não mencionamos quando oramos. Então é importante que nós oremos com a nossa voz, com a língua que nós usamos, mas é importante também orar em línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Um outro passo, santificação é renúncia. Gente, nós precisamos renunciar coisas que atrapalham a nossa vida cristã. E às vezes eu entendo que tem muitas coisas que nos distraem nessa vida. Eu me lembro que uma pessoa que conheci, que tinha um vício de fumar, e essa pessoa estava passando muito mal, cada dia pior, foi no médico e me falou: olha, você é um candidato a câncer na garganta devido ao seu cigarro. Só existe uma maneira de você evitar isso há tempo, é deixar de fumar de imediato. Mas o doutor disse à pessoa: como é que eu vou fazer? Eu tenho vontade. O médico falou: tudo bem, eu estou te explicando a maneira que você tem que fazer para conseguir. Aqui você tem duas opções: ou você deixa de fumar para ter a possibilidade de não
vira um câncer, ou você continue, você é o candidato a esse fato. A pessoa foi para casa, pensou, meditou, olhou para o cigarro que tinha um maço grande, aquela pessoa comprava de maço grande, foi ali e tomou uma decisão. Ela disse, sabe uma coisa? Eu só tenho uma oportunidade para viver. Então, se isso aqui está me matando, eu tenho que escolher entre a vida ou a morte. Eu quero viver. Amém. Foi no lixo, amassou tudo aquilo, jogou e disse para o cigarro assim, ela não era cristã, viu? Disse para o cigarro assim, olha, nojento, não quero ver você mais na minha frente, eu não te uso mais. E jogou no lixo e pronto. Não falou em nome de Jesus, porque ela não conhecia Jesus. Mas ela tomou uma posição pessoal. Amém. Gente, às vezes nós temos que tomar uma posição pessoal em certas coisas que estão atrapalhando a nossa vida, a nossa saúde, o nosso relacionamento familiar, o nosso relacionamento conjugal, para os que estão casados, para os que são filhos, relacionamento com os pais, relacionamento com outras pessoas. Às vezes nós temos que tomar decisões também em certas áreas da comida que está nos fazendo mal, alguma coisa está prejudicando a saúde. Nós temos que tomar decisão de deixar, porque é melhor deixar do que a gente contrair um problema sério de saúde. Porque a vida, gente, é uma só chance. Nada pode ser trocado. E aquela pessoa deixou de fumar. Eu, às vezes, brincava com aquela pessoa e dizia, e aí? Voltou a fumar? Eu disse, não, de jeito nenhum. E como é que você conseguiu? Olha, foi difícil, mas eu consegui. Porque eu determinei que viver com saúde era melhor. Eu não quis, eu renunciei. Irmão, santificação também nós temos que renunciar. Renunciar a certas práticas, renunciar a certos costumes, renunciar a certas maneiras de falar e de conversar. Eu conheço cristão que toda hora que conversa diz um palavrão, ou uma palavra obscena, ou uma palavra de baixo calão. Gente, nós temos que renunciar, glorificar, oh aleluia. Santificação também é obediência. Obediência em primeiro lugar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, as pessoas de direito. Todos nós temos que obedecer a alguém. Então nós temos que pensar. Obediência é algo muito importante. Exceto, como existe no quartel militar, dizendo o seguinte, que ordem absurda não se cumpre. Santificação também é humildade. Nós precisamos de aprender a sermos humildes. A humildade é algo lindo no ser humano. Algo lindo no ser humano. Mas, ser humilde quando você é uma pessoa que ganha pouco dinheiro, ser humilde quando você não tem condições de se trajar melhor, até que não é difícil, né? Mas ser humilde quando você tem condições de comprar uma roupa melhor, de se trajar melhor, ter um salário melhor, tem mais condição e tem um certo, assim, regalia na vida, aí fica mais difícil ser humilde. Mas não importa a sua posição, não importa o seu poderio, não importa quanto dinheiro você tem, a humildade é coisa de Deus. Amém. É muito importante na vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora é interessante que alguém diz com relação aos servos de Deus, e principalmente os que são pentecostais, são mais humildes e mais simples. Existe uma coisa, humildade é uma coisa, simplicidade é outra. As pessoas se trajam bem, mas são simples. Porque tem gente que pensa que ser simples é trajar mal. Não é? Eu conheci já cristãos que perguntei, por que você tem tanta condição financeira e traja tão mal? Ah, porque eu quero ser simples. Não, você pode trajar bem e ser simples. Você pode trajar bem e ter tudo que Deus te deu a oportunidade de ter e ser humilde. Porque é mais difícil, não? É mais difícil. Ser simples não significa andar de cara feia, cabeça baixa e mal arrumado. Tem hora que você está mal arrumado, na hora que você levanta, você está mal arrumado. Quer ver uma pessoa mal arrumada e encontrar na hora que ele levanta da cama de manhã, né? Cabelo em pé, roupa amassada. Ninguém quer ser fotografado quando levanta de manhã. Tem gente que gosta de ser fotografado, né?
mas de manhã ninguém quer ser fotografado. Mas, irmãos, a humildade não está na aparência. A humildade está no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. A simplicidade também não está na aparência, mas está no coração. Tem pessoa que traja mal, mas não é simples e nem humilde. E tem gente que traja bem, tem poder econômico e social, e são humildes. Aliás, quero te dizer que a pessoa que quanto mais cresce na vida, a tendência dele é ser mais humilde e mais simples. Porque as coisas não têm mais significado para ele. Você deve conhecer pessoas que têm tanto dinheiro que dinheiro não tem mais sentido para eles, não? Não tem mais sentido. Você vê, às vezes, ele bota a mão no bolso, você pega um pacote de nota de $100, que para ele que pode tirar daqui tudo para você se quiser de oferta. Porque lá ele vai lá no outro lugar, é como a mina, tem um monte daqui de novo. Não tem sentido dinheiro para certas pessoas. $100 mil, $200 mil é brincadeira. É igual a gente pegar 50 centavos e brincar com ele lá para a criança. Mas nós precisamos de buscar de Deus. Se você tem dificuldade, você vai orar e jejuar. Mas nós precisamos de aprender a ser humilde. Isso agrada a Deus. Isso agrada o ser humano também. Glória! Todas as pessoas humildes e simples são bem-vindas em qualquer lugar. É interessante. Santificação também é entrega total a Deus, sem reservas. Entrega total a Deus, sem reservas. Às vezes nós já decidimos de servir a Deus, já entregamos nossa vida a Jesus, mas nós ainda temos reservas na nossa vida que nós não entregamos a Deus. Tem áreas da nossa vida que nós ainda somos o dominador total. Deus não tem permissão para tocar naquela área da nossa vida. E se alguém, sem saber, falar em alguma coisa da nossa vida, numa pregação, um estudo bíblico, ou mesmo conversando, a gente toma como ofendido, e na cara daquela pessoa não quer nem ver mais. Eu já vi pessoas que saíram da igreja porque o pregador falou do problema dele, mas ele não sabia de nada. Mas o Espírito Santo sabia, o mesmo que ele soubesse, o Espírito Santo orientou para ele falar daquele assunto naquele dia. Amém. Quer que você saiba que, às vezes, vai mexer num assunto aqui, ministrando a palavra de Deus, pode ser que vá na sua vida, pode ser que seja uma área que você já conversou conosco, mas nós não podemos de falar aquilo que somos inspirados com medo de ofender alguém. Não. Nós temos que ouvir a verdade, porque a verdade liberta. Louvado seja o nome do Senhor. E conhecereis, disse Jesus, a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Praise God. Glória a Deus. Hebreus 12, versículo 14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Gente, sem santificação ninguém vai estar no céu. Diz a palavra. Eu tenho uma preocupação com essa palavra muito grande. Todos os dias eu estou pedindo a Deus: Senhor, me ajuda no meu coração, examina a minha vida e me faz entender se eu estou saindo de uma vida de santificação, porque eu quero viver uma vida de santificação todos os dias. Todos os dias peço ajuda do Senhor, porque nós precisamos da ajuda de Deus, minha gente. Vivemos num mundo que nos oprime, quer nos oprimir, que nos aperta para viver uma vida igual a eles. E muitos de nós cristãos estamos cedendo. Nós temos vergonha, muitos cristãos têm vergonha de ser diferentes. Muitos cristãos dizem: olha, eu tenho que ser igual a eles, aí fica tudo bem, fica bem nada. Você pode estar bem com eles, mas você está mal com Deus. É bom estar bem com Deus. Aleluia! Glória! Eu sei que se você estiver bem com Deus, alguém não vai gostar. E vai até te perseguir, fazer tudo para ver o seu mal. Mas olha, Deus pelejará por você. Amém. Aleluia. Praise God. Glory to Jesus. Então, sem santificação, ninguém vê ao Senhor. Olha, graças a Deus que nossa igreja vai crescer. Amém. E vai ser grande. E parabéns para as igrejas que são grandes. Mas igreja grande não significa que tem um monte de gente salva, não. Aqui no York tem uma igreja grande, que o pastor daquela igreja estava orando um dia,
Dizer, Senhor, eu te agradeço pelos milhares de pessoas que tu colocaste na minha igreja, e orando. O Senhor Jesus chegou e falou para ele, olha, nem a metade está salvo. Ele levou um susto muito grande. Falou, nem a metade está salvo. Gente, infelizmente é assim. Vivemos um cristianismo hoje muito barato, um cristianismo de água com açúcar que não está servindo muito, não está fazendo muita diferença. Vivemos hoje um cristianismo que não está fazendo diferença na sociedade. Nós precisamos de voltar ao cristianismo que alguém te viu passar na rua e diz, ali vai uma serva de Deus, ali vai um servo de Deus, aleluia, praise God. Hoje nós não sabemos mais quem é e quem não é. Para trazer a presença de Deus, a arca de Deus, é preciso também seguir as instruções, ou seja, os mandamentos. Eu não estou falando aqui só dos 10 mandamentos, não, porque tem gente que você conversa com ele no Evangelho e fala, não, o importante é guardar os 10 mandamentos, e isso eu tenho feito desde quando eu era criança. Eu olho para a pessoa, dá vontade de rir até na barriga. Tanta hipocrisia que as pessoas falam, que guardam, que não sabem nem o que é 10 mandamentos, quanto mais guardar. E se por acaso alguém tem coragem de olhar, se você começar a mexer os 10 mandamentos, um por um, a pessoa vai tremer nas bases. Já fiz isso. Porque vive na ilusão de religiosidade. Religiosidade não salva? Não. Nós precisamos de andar na presença de Deus, ter uma vida pura e santa diante de Deus. Eu sempre oro pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos seus familiares, pelos irmãos da igreja, os seus familiares, para que Deus ajude a cada um de nós, de vocês, ter uma vida pura e santa na presença de Deus. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Deus quer fazer a diferença neste mundo através de mim e de você. Deus quer trazer a presença dele, aleluia, mas vai ser através de mim e de você. Não existe outra maneira, porque Deus escolheu a nós, ser humano, para se revelar ao mundo perdido. Glória a Deus. Existem tantos outros mandamentos além dos 10 mandamentos. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 15. Fala que os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelos varais que nele havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Havia aquelas 4 argolas na arca do Senhor, em cada ponta havia uma argola de ouro, era toda de ouro maciço, coberta, e aquelas varas tudo cobertas com ouro maciço, que somente os sacerdotes poderiam pegar a vara e colocar ali na arca, e pegavam de uma vez só, botavam no ombro, e eles carregavam a arca do Senhor no ombro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós podemos ver que eles trouxeram com cuidado a presença de Deus para o meio deles. Nós temos que trazer a presença de Deus na nossa vida, para que a presença de Deus continue na nossa vida. Coisa gostosa é você sentir a presença de Deus. Sentir a presença de Deus quando tudo está bem e sentir a presença de Deus também quando tudo está em dificuldade, em provação. Porque, gente, ser cristão significa que vai estar sempre tudo bom. Não se muda. Se alguém está pregando o evangelho assim tão fácil, eu fico preocupado. Porque alguém diz, olha, você é cristão porque tudo vai desaparecer. Olha, a diferença é única. É que Jesus vai estar junto com você. Vai estar junto com você, você vai receber o favor de Deus, a proteção de Deus. Deus vai enviar os anjos deles para trabalhar a seu favor. Você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Você vai andar na presença de Deus, vai desfrutar da presença de Deus. Mas você está sujeito às provações e às situações desta vida. Porque nós estamos vivendo nesse mundo, gente. Então não tem como deixar de participar das provações e das tribulações. Nós podemos participar da maneira com que as pessoas que não servem a Deus vivem. Eles vivem diferentes de nós. Quase em tudo. Praticamente quase em tudo. Os programas de televisão que eles veem não é os nossos programas. Pode ser que algum coincida, mas são valores totalmente diferentes.
São valores. Porque nós, que temos o Espírito Santo dentro de nós não temos prazer de escutar coisas imorais. Não temos prazer de escutar um programa com imoralidade, ou ficar vendo imoralidade. Não, nós não temos prazer em nada dessas coisas. Não, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, nós temos um compromisso sério com Deus. Gente, a vida cristã tem que ser levada a sério. Nós, cristãos, nós sorrimos, nós contamos coisas engraçadas, nós comentamos coisas engraçadas, nós sorrimos, nós divertimos, nós temos prazer, nós viajamos, nós comemos, nós dormimos, bebemos água. Nós somos diferentes. Só que nós não achamos bom ouvir e ver coisas que não vêm edificar a nossa vida. Nós somos diferentes. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E então, Deus usa 14 versículos para demonstrar as bênçãos e 54 para demonstrar as maldições. Veja só, nesse caso, Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao 68, mostrando tudo, as bênçãos e as maldições. Obedecer os mandamentos, irmãos, traz bênção na vida. Amém. Traz bênção, muita bênção mesmo. Não te preocupe, obedeça a palavra de Deus, porque é bênção na sua vida. Glorificado. Alguém diz, mas e as provações? Pode vir também. Mas a bênção não deixa de vir. Aleluia! A bênção vai continuar na sua vida. Mesmo que você esteja sendo provado, a bênção vai continuar na sua vida. Porque a bênção chama Jesus. Aleluia! Por exemplo. E ninguém vai tirar esse Jesus do seu coração se você não deixar. Glorificado. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 9. Diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito será na cidade, oh aleluia, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Diz ainda: bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito será quando entrares e bendito será quando saíres. Aleluia! O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aleluia! Isso é promessa de Deus. E diz mais aí no versículo 8: o Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros e em tudo o que puser a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te jurou. Te guardareis os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Aleluia. Desobedecer traz maldição. Então não compensa desobedecer. Para que desobedecer? Se obedecer é tão bom, é tão gostoso, então para que desobedecer? É como você que tem a oportunidade de comer uma tangerina doce, como aquela pocã famosa no Brasil, né? Aí você deixa quieto e vai naquela misturada com limão, você bota na boca e faz careta. Para quê? Para que isso? Não compensa. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 a 20 diz assim: se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições que te alcançarão. Diz assim, versículo 16: maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras.
pelas quais me deixaste. A palavra diz que nós somos raça eleita. Aleluia! Glória! Mas a palavra diz que nós já fomos eleitos. Eleitos. Não predestinados para a salvação. Deus predestinou todo ser humano para a salvação. Agora, Ele deixou democracia, livre-arbítrio. Cada um escolhe se quer ser salvo ou não, se quer servir a Deus ou não, se quer andar na presença de Deus ou não. É escolha sua. Cada um escolhe. Agora, nós podemos ver que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus. Já pensou se você tivesse uma roupa que era sua e do seu vizinho, como é que ficava, hein? Principalmente no frio, né? Você quer usar aquele casaco frio bonito que você tem, mas não, o vizinho também quer. E aí quem vai usar? Nós temos que definir, né? Ou é do vizinho, ou é nosso. Tem coisas, gente, que não pode share, compartilhar. Escova de dentes, né? Como é que você vai emprestar escova de dentes? Nós temos que ter propriedade exclusiva de certas coisas na nossa vida pessoal. Deus também quer ter propriedade exclusiva da minha e da sua vida. Aleluia! Nós temos que definir a quem servimos. Amém. Ou servimos a Deus com alegria de todo o coração, ou não servimos. Porque não se iluda. Tem gente que está na igreja perdendo tempo. Perdendo tempo. E o pior é que muita gente sabe. Até tem, eu acredito que tem alguns que nem saibam, que talvez não aprenderam ainda. Mas nós somos exclusivos de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. 1 Pedro 1:9 diz, para trazer à presença a arca de Deus, é preciso de alguns passos. Preciso, em primeiro lugar, receber a ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus para andar na presença dEle. E Ele está pronto para ajudar. Está pronto para ajudar. Ele tem a palavra dEle para nós orarmos, para nós lermos e aumentar a nossa fé. Nós temos a nossa voz, o nosso pensamento para orarmos e falarmos com Deus e sentir a presença de Deus. Nós podemos cantar também. Aí alguém diz, mas eu não sei cantar. Ah, quando você está sozinho, você sabe cantar, sabe você está escutando. Né? Tem gente que canta no quarto, outro canta no banheiro. É bom cantar, louvar o Senhor. Cante também na igreja. Glory Jesus. Nós precisamos receber a ajuda de Deus para andar na presença dEle. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 26, a parte A diz assim: e sucedeu que, havendo Deus ajudado os levitas que levaram a arca do pacto do Senhor, sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Nós precisamos de Jesus, gente. Eu preciso tremendamente de Jesus. Eu preciso do Espírito Santo todos os dias. Aleluia! E quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos e eu olho assim em algum lugar e falo, bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo na minha vida. Aleluia! Oh, glória, cara. Eu conheço um pastor, um homem de Deus, porque há uma tradição antiga de se usar as cadeiras para os ministros sentarem no púlpito. Não tem nada errado com isso. Só que eu enjoei disso, não gosto mais. Você não me vê. Só se for numa igreja visitando que fala que é para sentar na casa do contrário, eu gosto de um lugarzinho ali, reservado também, mais embaixo. Eu posso ver tudo que está acontecendo aqui. Muitos anos eu sentei ali e as pessoas falavam, pegaram, eu só tenho a cabeça da pessoa. É bom ser a expressão da pessoa, não? Eu não estou criticando quem usa, tá bom? Mas eu não uso mais. Mas nessa igreja, de Deus, ele usa. Normalmente nas igrejas tem-se uma cadeira assim, principal no meio, mais bonita, mais bem feita, que é no pastor da igreja. Mas não é de ver que ele tomou uma decisão de não sentar mais naquela cadeira. Ele sentava do lado. A vida toda foi assim. Ele chegava ali, sentava do lado e dizia, Espírito Santo, essa moça aqui do meu lado, a cadeira principal. Glória a Deus. Pastor Deus, show, lá da Coreia do Sul. Ele fez isso a vida toda. Ele deixou a cadeira principal para o Espírito
Sem ti, eu fico perdido. Porque Jesus voltou para o céu e enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias. Aleluia! Glória a Deus! E por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não temos lugar para outras coisas na nossa vida, a não ser as coisas de Deus. Porque o Espírito Santo não recebe outra coisa se não vem de Deus. Aleluia, por exemplo. Se não está de acordo com a sua palavra. Glória a Deus. Se você está vivendo uma vida que não é de acordo com a palavra de Deus, então o Espírito Santo está incomodado. Quem sabe até já foi embora. Glory Jesus. Traga a presença de Deus na sua vida. Ande de acordo com a palavra de Deus. Oh, aleluia. É Deus que opera. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Por isso, Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz, porque Deus é o que opera em vós. Amém. Tanto querer como efetuar. O Senhor é Deus. Segundo a sua boa vontade, precisamos clamar e pedir a Ele que opera em nós essas duas ações, querer e efetuar. Aleluia, praise God. Glory Jesus. Oh, labacanda, labaxaia. Sem a ajuda de Deus, nós não vamos a lugar algum, gente. Não quero estar sozinho dizendo, não, eu sou um super cristão, eu posso tudo, eu faço tudo. Eu sei, eu sou inteligente, eu faço, eu posso. É perigoso quando a gente se sente assim. Porque não tem lugar para Deus, a gente faz tudo. Então, para trazer a presença de Deus à arca, é preciso oferecer também ofertas de sacrifício. 1 Crônicas, capítulo 26, parte B, nos fala sobre isso. E sendo que havendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. A oferta significa o nosso total desprendimento na presença de Deus. Gente, pense um pouquinho. Uma das coisas mais criticadas na igreja é quando se fala de dízimo e oferta. Tem igreja que entra tão assustada que não pega mais oferta nem dízimo. Eles botam um gasofilaço alimentar, o povo coloca. Está tão assustado, tão sofrido com isso. Não está errado, está certo. Tirar oferta assim nos envelopes também está certo. De qualquer maneira está certo. Mas com esse igreja que estão tão sofridos que não falam mais de oferta e dízimo na igreja. E o povo já sabe que chega ao dízimo, bota naquele lugarzinho ali. Porque é uma coisa que todo mundo pega. Agora construíram um templo lá no Brasil, em São Paulo, é a réplica do templo de Salomão, e alguém chegou para mim e disse aqui, onde é que arrumaram tanto dinheiro? Eu falei, o povo que deu. Ué, mas por que gastou dinheiro do povo? Eu disse, porque o povo deu. O povo deu para construir. Parabéns. Construíram um templo bonito para a adoração ao Senhor. Ah, mas devia ter dado dinheiro, não sei para quem, para onde. Se fosse para dar para aqui, para ali, o povo não tinha dado. Mas era para construir, o povo deu e construiu. Aleluia. Pois é. Então tudo que mexe com dinheiro traz problemas, traz críticas. Porque o povo está tão acostumado com corrupção, com roubo, com tantas coisas, que quando alguém está fazendo uma coisa séria, todo mundo é sério. Meus irmãos, às vezes a pessoa faz um sacrifício para entregar o dízimo. Tem gente que não faz sacrifício, tem tanto dinheiro que entrega dízimo de brincadeira. Mas aqueles que ganham menos, entregar o dízimo, é sacrifício. Agora tem um detalhe: se a pessoa está sempre tendo aumento de salário, se ele encaixa com porque ele também está esperando, eu estou dando dinheiro mais para a igreja. Porque quanto mais ganha, mais aumenta o dízimo, né? Aí, opa, espera aí, eu estou dando muito dinheiro. Gente, aí tem que fazer um sacrifício. Olha, eu estou dando para Deus. E o outro fala assim, não quer saber quem que gastaram? Espera aí, então não dê. Tem gente assim. Então não
dele. Se você deu para Deus, esquece. Deus está dado, Deus recebeu. Deus não veio para sua mão, a igreja recebeu, mas Deus recebeu, porque Ele viu o seu lado. Ele tem um recorde. Então o céu é organizado. Está pensando que o céu é bagunça? O céu é organizado. Tem contabilidade de tudo que nós fazemos e falamos, está registrado. Lá no céu já falamos de Deus. Aleluia! Tudo que nossos anos estão registrados. Então quando nós entregamos o dízimo e a nossa oferta está sendo registrada no céu, Deus está se agradando e Ele cumpre a sua palavra na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós entregamos também, Deus está vendo a mesma coisa. Cada um tem liberdade de servir a Deus de qualquer jeito ou de servir bem. Amém. Parabéns a você que serve a Deus bem. Glória. Coisas que às vezes faz. Via igreja é sacrifício para muita gente, sabe? Você deixar lá no calor, deixar lá seu ar-condicionado, deixar no tempo e por alguma razão não tem ar-condicionado. Tem igreja que tem dinheiro, mas não bota ar-condicionado porque não quer gastar dinheiro. Acho que isso é desperdício, trazer conforto ao povo. Não é desperdício. Eu conheci igreja que tem condição financeira, tem um sistema de ar-condicionado, de aquecimento, mas não faz. Eu não sei porquê. Eu não estou aqui criticando ninguém, mas eu não sei porquê, não consigo entender. Mas outros não fazem porque não podem. Então é um sacrifício você sair às vezes do seu ar-condicionado e ele está quente. Ou então sair na época do frio e tem problema de transporte e passa o frio e congela daqui, e congela dali, e congela as mãos, e congela o nariz, e congela a orelha. Não pode nem encostar a orelha que cai no braço. Sacrifício, gente. Sacrifício. Está chovendo, sacrifício. Então, quando nós chegamos à casa de Deus, nós fazemos sacrifício. A gente tem que pegar um ônibus, 2 ônibus, um trem, 2 trens, a gente tem que caminhar muito. Sacrifício, mas nada de sacrifício. Mas nós não queremos fazer sacrifício. Sabe por quê? Porque sacrifício é incômodo. Dói, incomoda. Nós não queremos tudo sem sacrifício. Interessante que eu tenho um neto que ele não gostava de comer. Botava comida na boca dele, ele fazia uma bola aqui do lado da boca e ficava. Isaías come, sim. Mas continuava a bola, ele não comia nada. Mas fala assim, Isaías, olha, o cachorro quente para pizza, cadê? Onde está? Quantas vezes estava dando comida para eles? Vamos esquecer dessa comida, vamos comprar uma pizza? Vamos, Senhor, vamos. Toma jeito, rapaz, toma essa comida. Sacrifício. Tem coisa que não gosta de fazer sacrifício, não gostava de comida. Hoje ele já gosta. Mas foram longos anos de luta para dar comida para aquele menino treinar e comer. E tem muita criança que a gente vai cuidar, ele só quer comer doce, sorvete e cachorro quente, mais nada. Mas o sacrifício é passar por cima de alguma coisa que não é fácil. É você fazer alguma coisa que você não gostaria de fazer, mas você está fazendo porque precisa, porque o resultado é bom, o resultado é positivo e vale a pena. Glória, cara. Vale a pena vir para a casa de Deus. Vale a pena estar na casa de Deus. Vale a pena estar aqui para buscar a presença daquele que criou os céus e a terra. Aleluia! E que nos deu a oportunidade de um dia ir morar com Ele no céu, em um país chamado céu. Aleluia! Praise God! Andar na presença de Deus. Até os anjos de Deus ao nosso redor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor de quem os teme e os livra. Amém. Glória. Mas Amém. é interessante o sacrifício. Não nos preocupamos às vezes com bens materiais, ou às vezes até preocupamos, porque, gente, olha, sacrifício, às vezes, por exemplo, tem gente que fala, olha, estou querendo sair dessa área que não é tão complicada, não é tão polêmica. As pessoas dão dízimo na igreja, as pessoas que entendem a palavra de Deus e conhecem, e
e sabem que se fizer o dízimo, eles estão cumprindo o que a Bíblia recomenda, vai ajudar a obra de Deus a seguir com as suas necessidades. Eles fazem, mas ninguém bota um revólver, ninguém obriga ninguém. As pessoas críticas que conversam comigo, talvez com vocês também. Mas as pessoas fazem com prazer. Aí me diz, mas aí eu conheço um que dava só para se ler livro lá, para não ficar mal e tal. Não é problema dele com Deus. Se alguém dá o dízimo ou oferta com o coração fechado, Deus não recebe. A igreja recebe, claro que recebe. A igreja não vai saber quem está achando bom e quem está achando ruim, reclamando ou murmurando. Não, a igreja não sabe, mas Deus sabe. Deus não recebe, a igreja recebe, mas Deus não recebe. Há uma diferença muito grande, gente. O dízimo não é para ser dado a uma pessoa em particular, não é para ser dado a uma creche, nem um orfanato, e nem para uma pessoa que está morando na rua. O dízimo foi criado por Deus para sustentar a alma dele. A oferta não. A oferta a gente pode dar para quem quiser, quanto quiser. Você pode sair dando oferta para quem você quiser. Quanto mais você dá, mais você vai ser abençoado. Para a igreja, para o irmão, para o amigo, para o parente, para quem está na rua. Tudo é bênção. Mas diz não. É algo décima parte que Deus criou daquilo que nós ganhamos para a obra dele ser sustentada ali. E é uma coisa que Deus criou. Agora o povo no Antigo Testamento tinha prazer de levar o dízimo. O povo do Novo Testamento tem prazer de trazer o dízimo. Por isso que a obra de Deus existe e continua. Porque se não houver dízimo oferta, como é que vai fazer uma vez? Uma pessoa disse, olha, eu vou lá na sua igreja, mas se falar em oferta, eu nunca mais volto lá, tá? Eu falei, então não vai. Porque ele vai falar. Então você só pensa em dinheiro. Não só pensa em dinheiro. Tem hora para tudo. Tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para tomar banho, tem hora para vestir roupa, tem hora para trabalhar, tem hora para estudar, tem hora para descansar. E lá, no nosso reunião da igreja, tem hora para recolher as dízimos, as ofertas. Então não vou. Obrigado pela sua participação no programa Brasil Gospel TV mais uma vez. Estamos aqui para abençoar a sua vida. Não esqueça disso. Ore pelo programa, assista o programa, divulgue o programa. Toda segunda-feira de 6 a 7 da noite no Tawana Cable, Fios e também na RCN. É através do YouTube para todo o mundo. Sabe, Deus continua tendo algo especial para a sua vida. Assista o programa Brasil Gospel TV. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Reverendo